E quem diria que o hobby de uma menina de 15 anos que resolveu criar um diário virtual na internet para compartilhar seu dia a dia, suas dicas, bem aleatórias por sinal, iria estar completando hoje 10 anos de carreira. E hoje, depois de todo esse tempo, eu sei que muita gente passou, muita gente foi, alguns voltaram, outros não, né? Fazer o quê? Mas eu queria me reapresentar para vocês e contar também coisas que eu nunca contei aqui, que fizeram parte da minha trajetória. Estou falando isso porque esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 10 vídeos especiais sobre profissão blogueira ou influenciadora ou criadora de conteúdo, como você quiser chamar. E nesses 10 vídeos eu vou abordar vários tópicos super importantes para quem quer trabalhar nessa área ou quem tem curiosidade também. Teremos convidados, enfim, estou fazendo isso de forma muito especial, porque eu recebo muitas perguntas sobre tudo isso que envolve a profissão e eu acho que em 10 anos eu tenho algumas histórias boas para contar para vocês. Então vamos lá. Tudo começou quando eu tinha lá meus 15 anos, como eu já adiantei. Estava começando a ter os primeiros blogs, então na época quem é que a gente tinha? Chata Galocha, Camila Coutinho, Vic Seridono, enfim, eram mais ou menos aquelas mais antigas que tinham na época. Então eu gostava muito de ler esses blogs, assim como assistir vídeos no YouTube. E tudo começou, como eu já adiantei pra vocês, quando eu tinha 15 anos, eu fazia segundo ano científico, colégio. Eu ainda tava paquerando ficando na verdade, com o Valtinho, que hoje é meu atual marido, e foi numas férias do meu colégio, que eu passei as férias inteiras praticamente lendo blogs, assistindo vídeos. Eu me dediquei muito a isso, porque eu adorava acompanhar as blogueiras. Até que Valtinho, ele quem deu a ideia, viu? Até que ele falou, por que tu não cria um blog pra tu? Aí eu fiquei pensando, até então eu já tinha o Tumblr, eu nunca fui garota fotolog. E aí eu resolvi criar meu blog e fiz, por que não, né? Se eu vejo tanto, se eu gosto tanto, deixa eu tentar fazer o meu também, que vai ser tipo meu diário virtual. E era assim que todo mundo fazia antigamente. Funcionava realmente como um diário virtual, onde a gente tanto descrevia como era como tinha sido o nosso dia, quanto realmente passava as dicas que, né, continuamos passando. Naquela época ainda era Blogspot. Era tudo muito hobby, tá? Eu nunca imaginei que iria um dia trabalhar com isso, que isso um dia poderia virar profissão. Então foi tudo muito no começo, quando tudo isso aqui ainda era mato, juro a vocês. Tipo, era muito difícil encontrar uma blogueira. E quando eu falava para as pessoas que tinham blog, que era blogueira, até hoje às vezes ainda acontece, mas naquela época era tipo assim, o que é isso? Mas como assim? E tu faz o quê? Era bem assim, as pessoas realmente não conheciam, não entendiam. Comecei de forma muito natural, compartilhando coisas aleatórias. Eu lembro de um post que eu fiz que era tipo assim, eu nas férias do colégio, comendo uns Cheetos com Coca-Cola, que tinha sido meu lanche da tarde. Eu fiz, não, eu vou compartilhar o meu lanche da tarde. Tirei uma selfie, que naquela época era feita na câmera, aquela cybershotzinha. Eu tinha uma rosa da Sony, era a coisa mais linda, rosa bebê. Tirei uma selfie e postei o meu lanche da tarde, tipo, what? Tudo foi fluindo muito naturalmente. Eu que fiz meu primeiro layout, na verdade era um layout free, que eu peguei lá, que tipo outras pessoas poderiam ter. Eu peguei lá o link, coloquei no meu blog para poder personalizar ele. E que naquela época, quando a gente é jovem, a gente aprende tudo muito fácil, né? Então eu aprendi até a mexer nos códigos do site. Então ao mesmo tempo que eu tinha lá o meu layout, template free, que já vinha pronto, eu ainda conseguia fazer algumas alterações dentro dele. E aí passei, eu acho que uns 2 anos postando muito no blog, até que veio a onda do YouTube. Oi gente, tudo bom? Neutra, bem clara, uma maquiagem. Acho que eu cortei tudo troncho. Então a gente meio que migrou um pouquinho do blog para fazer muito mais conteúdo no YouTube, e eu segui essa linha do YouTube também. Sempre gostei muito daqui, apesar de atualmente estar meio afastadinha, mas estou reabitando este lar. E era tudo muito assim, eu chegava no meu quarto, montava uma arara, colocava um tecido por cima, que era o meu fundo, depois trocava os tecidos, trocava a cartolina da parede, sabe? Ia mudando assim. Eu mesma que me filmava, eu não tinha tripé, então eu colocava a minha câmera em cima de uma pilha de livros ou de qualquer coisa que tivesse na minha frente, caixas. E minha primeira câmera, ela não tinha o visor que vira pra gente, sabe? Então eu ia lá com o meu espelhinho, olhava assim, botava minha mão pra focar onde teoricamente iria ficar meu rosto, voltava
E era assim, bem no seja o que Deus quiser. Se focar, focou. Se não focar, também não tem o que fazer. E a gente ia muito no tato, sabe? Não existia uma equipe, uma iluminação. Era na janela do meu quarto, no determinado horário no dia. Hoje em dia, eu tenho meu escritório, meu estúdio que eu tiro para trabalhar, para gravar meus vídeos e tudo. Hoje a gente consegue tudo isso com muita facilidade no mercado. A gente consegue comprar por um preço acessível, muitas vezes. Tem muitas opções, mas antigamente não tinha isso e ninguém tinha nem se ligado que poderia profissionalizar isso. Então era realmente uma coisa muito orgânica de tipo, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto pelo meu hobby, sem compromisso, sem muito profissionalismo e que eu só quero no final compartilhar coisas legais com quem tá me lendo. Mas deixa eu voltar lá para os meus 15 anos no colégio e tal. Eu sempre fui, além de muito vaidosa, sempre me espelhei muito na minha avó, na minha tia, enfim, sempre gostei muito disso tudo. Eu era aquela criança, aquela menina que a professora falava com minha mãe para pedir para eu parar de levar espelho e maquiagem pro colégio, porque eu ficava no meio da aula, tipo, me vendo no espelho. Eu criança. Então, assim, eu sempre fui muito vaidosa. E foi mais ou menos nessa idade que eu comecei o blog que eu também comecei a sentir muita necessidade de ter as minhas coisas com o meu dinheiro. Eu nunca tive mesada. Eu sempre tive o dinheiro da semana, que era para lanchar no colégio, fazer uma coisa ou outra. Mas, enfim, aquilo era tudo muito contadinho, sabe? Então, eu sempre juntei. E aí, foi nessa mesma época dos meus 15, 16 anos que eu comecei o blog, que eu também conheci uma pessoa que trabalhava na Mary Kay. Na época, a Mary Kay estava chegando aqui no Brasil. E aí, ela me apresentou os produtos, me apresentou a possibilidade de trabalhar, de vender os produtos. E eu me encantei. Então, eu lembro que eu não poderia nem assinar com o meu nome, fazer meu cadastro, então foi o nome da minha mãe, mas eu quem assumi tudo, eu que ia para as reuniões, eu que vendia, tava lá toda a festa de família, tava eu lá com a minha sacolinha, oferecendo para todo mundo. Então, assim, fui muito aos poucos, ganhando meu dinheirinho mesmo desde nova, e tudo que eu ganhava eu investia no blog. E também tem as minhas coisas, minhas próprias maquiagens, minhas próprias roupas, que eu ia lá e comprava com meu dinheiro suado. Também sempre levava minhas coisas pro colégio, minhas bolsinhas e tal, e nunca tive vergonha, sabe, de vender, de oferecer meu produto. Sempre gostei muito de maquiagem, então pra mim falar daquilo tudo, usar e tal, era muito fácil, era muito gostoso fazer. E, poxa, ter meu dinheirinho era muito recompensante. Recompensante? Recompensador? Recompensador. E isso foi muito massa, sabe, pra hoje eu chegar com meus 25 anos e ter tudo que eu tenho de forma tão sólida. O tempo foi passando, me formei no colégio, continuava lá com a minha bolsinha da Mary Kay, oferecendo para todo mundo, e eu vendia bem, viu? Eu era uma boa vendedora, ganhei até brindes e premiações da Mary Kay e tudo. Quando eu era mais nova, o meu sonho sempre foi ser advogada. Mas sabe por quê? Eu achava chiquérrimos os looks das advogadas. Eu queria usar aquele salto, aqueles blazers, aquelas saias maravilhosas, umas blusas. Ou seja, eu não queria ser advogada, eu queria trabalhar com moda. Mas eu já terminei o meu colégio com muita vontade de ter uma loja de roupa. Até então esse era o meu sonho. O blog ainda existia, e enfim, mas eu não olhava para ele como uma profissão, porque não tinha muito isso naquela época. Continuei o blog porque era o que eu amava fazer, entrei na faculdade, fiz administração, detestei meu curso. Ai, que ódio eu tinha de ir pra faculdade, minha gente, sério. Eu gostava de ir pra faculdade, de estar com os meus amigos, mas eu detestava o curso. Mas me formei e logo no começo da faculdade, o que aconteceu? Lembra que eu falei que meu sonho era ter uma loja de roupa? Eu comecei a minha loja de roupa, que era uma loja online, que na verdade, hoje em dia a gente tem um nome mais chique para falar isso, é home shop. Mas antigamente, eu ia de casa em casa, era vendedora de porta, sabe? Ia na casa das pessoas com a minha mala gigante, abria a mala inteira, mostrava todas as roupas, depois dobrava tudo. Às vezes vendia, outras vezes não vendia, mas enfim, faz parte do processo, né? E aí eu ia pra Fortaleza comprar roupas nas lojas de atacado de lá, sempre ia com o Valtinho sempre me salvando. E até que chegou um momento da minha vida em que eu tinha 3 coisas que dependiam única e exclusivamente de mim: a faculdade, a loja e o blog. A loja já me dava uma renda boa, foi quando o blog estava começando a estourar, mas assim, no sentido de parcerias com lojas, naquela época tinha muita permuta, um trabalho pago ou outro, mas é porque as pessoas também não entendiam o quanto que a gente pode ajudar, sabe? Numa marca, na divulgação, tudo, não tinha muito isso. Então foi tudo muito aos poucos, fiz muita permuta, que na época era ótimo, eu achava o máximo. Aí chegou uma época em que eu não conseguia dar mais conta, então o que é que eu fiz?
A loja eu posso ter em qualquer momento da minha vida. Em qualquer momento da minha vida eu posso vender roupa. Mas o blog, eu estava começando a conhecer pessoas, a ir para eventos. E os outros blogs maiores estavam crescendo muito e já se sabia que aquilo poderia virar uma profissão. Então eu escolhi seguir com o blog, deixar um pouco a loja em stand-by. Por mais que eu gostasse dela, eu morro de saudades, eu adorava ir, comprar coleção, fazer pesquisa. Amava, eu amo vender também. Mas o blog, ele sempre vai ter meu coração. Ainda na faculdade, conciliava. Eu estudava de manhã e as atividades do blog eram sempre de tarde ou à noite. De noite tinha muito eventinho. Nossa, eu morava em Pau Amarelo. Para vocês entenderem, é Recife, Olinda e Paulista. Pau Amarelo fica em Paulista, que era onde eu morava. Então, era muito distante. Tudo acontecia em Recife. Minha faculdade era em Recife. Então, eu ia de manhã para a faculdade. Demorava, tipo, umas 2 horas para chegar na faculdade. Dormia no caminho, era horrível. Voltava, às vezes, de tarde para casa, quando dava. E aí, eu ficava em casa e tal. Às vezes, tinha evento de tarde, de noite. Eu ia de novo para Recife e voltava. Foram muitos deslocamentos longos na minha vida. Até que chegou o momento que eu comecei a ir mais para casa de Valtinho, já que o namoro da gente já estava mais estabelecido, eu já era um pouco mais velha, né, também. E aí eu comecei a ficar muito tempo na casa de Valtinho. Não era nem o meio do caminho, era mais que o meio do caminho, sabe? Comecei a ter esse suporte para poder continuar indo para os eventos, indo para os compromissos, e as coisas foram fluindo. Conheci pessoas que me apresentavam a outras pessoas. Até hoje eu tenho os meus anjinhos da guarda e são pessoas que até hoje, cara, tem muito o meu carinho, a minha admiração, muito. Depois de muitas parcerias, muitas permutas, alguns trabalhos pontuais pagos, eu lembro que teve um que me pagava, se eu não me engano, era 200, 250 reais para tirar foto de uns 5, eram 10 looks, era uma coisa assim. E aí foram aparecendo uns ou outros. Nessa época eu já tinha várias amigas da área e as coisas foram começando a acontecer, mais uma vez, de forma muito orgânica. E a gente ia sentindo tudo muito no tato, sabe? Porque ninguém sabia como agir, como eram os valores, como era o feedback, ninguém sabia de nada. Então a gente meio que foi criando tudo isso a partir das experiências que a gente ia vivendo. Até que chegou finalmente o meu primeiro contrato fixo. E era um bom contrato com um shopping que eu passei no total, gente, mais de 3 anos com esse shopping, produzindo conteúdo para eles. Foi uma marca que acreditou muito em mim, sabe? Eles têm muito o meu respeito até hoje, muito o meu carinho, consideração, por terem me dado essa oportunidade, terem acreditado no meu trabalho. E aí eu tinha esse contrato que me fez ter uma segurança, ter uma estabilidade de fazer investimentos, de, enfim, me dedicar cada vez mais ao blog sem tanta preocupação. Então, eu sabia que no final do mês eu tinha lá aquele valorzinho certo, que era o meu valor que, tipo, ia cobrir as minhas necessidades fixas. Esse contrato também com o shopping me fez ter o meu primeiro super investimento, que foi o meu MacBook, que eu tinha um computador normal, acho que era um Sony Vaio, era na época, e ele era, ai meu gente, ele era lindo, ele era aquele branquinho para o lado, eu amava, achava massa. Mas aí eu precisava de um computador que suportasse mais os vídeos para poder editar e tudo, então eu resolvi tirei os 3 primeiros meses do contrato com o shopping para investir nesse computador, no Mac. E assim, foi o primeiro grande investimento. E tudo, como eu falei para vocês, foi acontecendo aos poucos. Então eu nunca precisei ter os melhores equipamentos para começar a fazer o que eu sempre fiz, sabe? Eu fazia com o que eu tinha. E isso é muito do que eu quero passar para vocês nos próximos vídeos. De que a gente não precisa ter tudo para poder começar. É só a gente fazer o melhor com aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem. Porque as outras coisas depois a gente pode ir conseguindo com o tempo. Naquela época não se usava o termo collabs, como a gente usa hoje. A gente fazia isso de forma inconsciente, mas a partir do momento que eu fui criando minhas amizades, participando de eventos, conhecendo outras meninas, eu fiz o meu primeiro grupinho de amigas através do blog, que foi o For Bloggers. Quem aí é dessa época? Nos juntamos eu, Laurinha, Cuca e Gil para fazer esse projeto, que seria uma ideia de juntar forças e trabalhar juntas, sabe? Como cada uma tinha o seu pouquinho lá, a gente fez, não, vamos juntar os nossos pouquinhos e fazer uma coisa grande. Fazer um projeto onde as marcas pudessem nos contratar juntas e a gente faz um preço diferenciado, faz uns trabalhos legais. E foi muito bom, a gente somou demais, a gente aprendeu muito uma com a outra. Somos 4 mulheres de personalidades
completamente diferentes e só quem segue, todas nós, que vai entender. Eu aprendi, por exemplo, com Laurinha uma coisa que eu não sabia, com Cuca uma coisa que eu não sabia, com Gil também. Então a gente foi fazendo uma troca muito legal que chegou ao fim, que fortaleceu a gente para cada um a saber exatamente onde queria chegar. Então foi massa, foi um tempo de muito aprendizado, um tempo muito divertido, a gente se divertiu muito, a gente tem boas histórias para contar. Teve muita treta também, para quem fica curioso. Imagina, minha gente, 4 mulheres juntas, de personalidades completamente diferentes. Vocês acham mesmo que não ia ter treta? Claro que teve treta, mas hoje em dia tá tudo bem, a gente já se resolveu e saímos fortalecidas dessa. A partir desse momento, eu me vi também sozinha, no sentido de... Antes, quem fazia o nosso comercial do For Bloggers era a Cuca. Cuca sempre teve esse perfil mais pro comercial e tal, enquanto eu e Laurinha, principalmente, eram as mais viajadas e da criação, e de não saber lidar com as marcas, tipo, não saber negociar. A gente não tem esse perfil, literalmente. Eu não tenho isso, eu não sei negociar até hoje. Então, foi ótimo, porque no momento em que eu estava precisando de alguém para trabalhar no meu comercial, surgiu uma pessoa na minha vida, uma assessora, foi a minha primeira assessora, e que depois a gente passou muito tempo juntas, longos anos, uma pessoa que me ensinou demais sobre o mercado de trabalho. Ela já estava inserida há muito tempo nesse mercado, e aí ela já tinha muita coisa, sabe, para passar, ela já sabia como é que funcionavam as coisas. A partir desse momento que eu comecei os trabalhos com ela, eu comecei a viajar também, fomos para São Paulo Fashion Week, eu tive uma outra ideia de negócio, sabe? Então foi uma pessoa que me acrescentou muito, que hoje não está mais comigo, mas que deixou seu legado. E eu não lembro se foi nessa época já, se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas que eu tive a minha primeira proposta de trabalhar fora, de viajar a trabalho. E minha gente, vocês não sabem a alegria e tipo o quanto que eu fiquei boba com aquilo. Eu tava tendo o reconhecimento de uma marca nacional que estava investindo em mim e acreditando no meu trabalho e me levando pra fora pra fazer um trabalho, sabe? Então eu fiquei, caramba, que massa! Fiquei maluca. Foi a Zaxi, uma marca de sandálias que estava com os olhos muito voltados para o Nordeste. Então, fomos eu e Vi Rocha. Vi Rocha foi, a gente não foi juntas, tá? Ela foi antes de mim e logo em seguida eu fui. E nós fomos representando o Nordeste para gravar alguns vídeos para o canal do YouTube da Zaxi. Então, eu fui para Porto Alegre, passei uns dias lá. Poxa, foi muito legal. Foi um trabalho que eu fiz. Caramba, eu tô no caminho certo. Que massa, olha que fruto incrível que eu tô criando, sabe? Então, esse foi o meu primeiro job, assim, de viajar a trabalho, e eu fiquei muito feliz de verdade. Depois disso, veio a minha primeira viagem internacional a trabalho, que foi para Miami, e tudo isso começou quando eu plantei lá atrás os frutos na época da loja KF. Lembram que eu falei para vocês que ia para Fortaleza sempre? Nessas viagens, eu comecei a acompanhar muito as blogueiras de Fortaleza, porque elas divulgavam as lojas de atacado. Então, eu comecei a acompanhar elas, algumas eu cheguei a conhecer, a gente trocava figurinhas e tudo. Então, depois de muito tempo, quando eu já nem tinha mais a loja KF, já nessa época que eu tinha saído do For Bloggers e tudo, surgiu uma viagem para Valtinho de trabalho em Fortaleza. E aí, eu tava nas férias da faculdade nessa época. Se eu não me engano, era férias da faculdade, tá? E eu fiz, amor, não queria que tu fosse sozinho, eu quero ir contigo. Não queria ficar sozinha, sabe? Comprei minha passagem no dia, viajei no dia seguinte. Graças a Deus, a passagem estava com precinho ótimo. E aí, no dia seguinte, estava lá em Fortaleza. E aí eu pensei, bom, tô vindo pra Fortaleza, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos usar isso da melhor forma, né? Liguei para 2 amigas queridas, Mari Rosas e Mama Benevides, e disse, meninas, tô indo para Fortaleza, vamos gravar alguns vídeos, vamos criar alguns conteúdos das meninas, bora, na hora. Então, cheguei em Fortaleza, me encontrei com as meninas, a gente gravou uns vídeos pro meu canal, pro canal delas e tudo. Foi uma tarde super divertida, super gostosa, entre amigas. E aí, eu fiz, minha gente, o que é que vocês acham da gente marcar uma viagem internacional juntas? Nessa época, estava no boom das blogueiras viajando em grupo para fazer trabalhos para as marcas. E eu sempre quis muito isso, então fiz, minha gente, bora. E as meninas, na hora. Então, elas ligaram para uma fotógrafa, que é amiga delas, e que é uma pessoa também muito querida, minha xará, Karine também. E fomos nós 4, as 3 blogueiras e Karine, que é a fotógrafa. E aí funcionou assim, orçamos toda a viagem, tudo que a gente ia precisar de passagem, de hospedagem, alimentação, transporte,
passeio, tudo. E, digamos assim, deu 20 mil reais para as 4 viajarem. Então, o que é que a gente fez? Cada uma ficou responsável por vender pelo menos 5 mil reais para poder pagar os custos das viagens. E o que chegasse depois era lucro. A ideia da viagem era a gente levar marcas para fotografar lá fora. Então, batemos a nossa meta, ainda tivemos um lucrozinho que depois foi todo embora, com o carro que a gente teve rebocado e um monte de coisa que deu errado na viagem. Não, errado não, imprevistos da viagem. Mas foi uma viagem muito gostosa, que eu também aprendi demais, fiz boas amizades, colhemos bons frutos e tivemos muitas histórias para contar também. Inclusive tem um vlog onde a gente mostra tudo isso, tá? Vou deixar aqui, não sei onde é, mas nos cards aqui para vocês verem. Também nessa mesma época foi quando eu comecei a ir para o São Paulo Fashion Week com aquela assessoria que eu contei para vocês e era assim, tudo muito novo. Eu lembro que nos primeiros Fashion Weeks que eu fui, eu sempre chegava muito insegura, pensando que talvez eu nem fosse suficiente, com vergonha, sabe? A gente tem isso, né? Quando a gente vai sair da nossa zona de conforto. E depois as coisas foram acontecendo com muita naturalidade. Comecei a ir para outros Fashion Weeks e estar lá em São Paulo em outros momentos. Fui conhecendo assessorias de lá, fui conhecendo outras blogueiras. E que hoje também eu colho esses frutos dos relacionamentos que eu criei. Então, muitos dos contratos de marcas nacionais, por exemplo, que eu faço, vem através dessas assessorias que eu conheci nas minhas idas a São Paulo e tudo. Não estou dizendo que vocês precisam ir para ter esses contratos, tá? Pelo contrário, hoje em dia a internet uniu todo mundo e todo mundo se conhece, mas o fato de ter ido várias vezes, de ter estado presente e ser lembrada, ser vista, ajudou muito. E é muito aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Então eu tava sempre arrumando uma forma de ser vista. Daí vou até tomar um cafezinho aqui que eu já falei demais. Tá gelado já. Tem mais aí? Mas tem um mistura com esse aí. Sabe essa pessoinha aqui, ó? Dá um oi aqui. Meu braço... Abaixa aqui, porque senão tu não vai aparecer. Senta aqui, Luiz. Vai estar no preto e branco aí, tu vai estar, né, o vídeo? Tá. Esse hoje é meu braço direito pra tudo, minha gente. Vocês não têm noção do quanto que Luquinhas é braço direito, HD externo, palco da obra. Tu é aquelas pessoas que fazem tudo um pouquinho, né? É, eu lembro tudo a ela, entendeu? Tudo. Pessoas com você que tenham vontade de trabalhar, que tenham boas intenções, que tenham vontade, sabe? Poxa, tudo muda. Até dentro que até dia. Minha próxima aquisição vai ter que ser um micro-ondas para quando os cafés esfriar e botar de volta. Com tudo isso, eu posso afirmar uma coisa para vocês. Relacionamento é muito importante. Agora, relacionamentos sinceros, sabe? Não se aproximem de pessoas por interesse ou não seja aquela pessoa que só quer sugar, sabe? Foca em criar relacionamentos de verdade, sem você querer nada em troca, sabe? Porque isso é o que vai ajudar a gente a crescer como um todo. Por exemplo, muito se vê rixa de blogueira com blogueira, uma querendo ser melhor que a outra e tal, quando na verdade, gente, a gente se ajuda. Eu gosto de ter pessoas boas ao meu lado que me fazem crescer como elas. Eu não me vejo uma pessoa competitiva de querer sempre ser melhor do que aquela outra pessoa ou fazer igual, pelo contrário. Poxa, se tem uma pessoa muito boa, isso vai me fazer ser ainda melhor, buscar por novas soluções. Eu acho que é uma mão puxando a outra e no final das contas, tem lugar para todo mundo. Eu acho que lá para 2016 foi quando eu tive meu primeiro escritório, a minha primeira salinha. E eu tinha essa salinha porque, como eu falei pra vocês, eu morava muito longe e pra ir e voltar todos os dias era muito difícil. Nessa época eu ainda não era casada, passei um tempo com essa salinha que produzi muito nela, foi massa pra trabalhar e organizar as minhas ideias. E aí quando eu casei, foi justamente, essa linha foi em 2016, quando eu casei em 2017, que eu me mudei para um prédio que é colado com a minha antiga salinha, eu fiz, não, eu vou deixar a salinha e vou trabalhar dentro de casa. Então, no meu apartamento tem 3 quartos, um era meio de Veltinho, outro era de Veltinho e o outro era meu, porque aí cada um tinha o seu escritório home office. Até que Veltinho decidiu ter o seu próprio escritório, tem hoje lá, trabalho no escritório dele, no cantinho dele, e eu continuei até a Olivinha chegar. Quando a Olivinha chegou, que é a minha filha, minha coisa mais linda desse mundo, minha gente. Se vocês não me seguem por mim, me sigam por ela, porque vocês vão se encantar por ela. Só porque eu tô perguntando, tu não vai fazer, é? Não. Não?
Ela aprendeu de verdade, ela dizendo não, 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 o dia todinho. Tudo pega. Até na mama. Até na mama. Não. Budu. Ayam. Mana. Já aproveitando a deixa pra dizer, tô lá no Instagram, Karine Filizola, todos os dias compartilhando tudo isso com vocês. Aí, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu vou finalizar o vídeo já, tá? Mas uma coisa importante pra falar também é sobre o blog. Eu comecei com o blog passou muitos anos, horas eu abastecia mais, horas ele ia perdendo vez para as redes sociais, que rolou, né, essa migração. Depois do Instagram, desse boom, muita gente ficou pelo Instagram, os blogs foram caindo um pouco. E, infelizmente, há uns 2 anos atrás, aconteceu um problema com o servidor do meu blog, onde eu perdi todos os meus conteúdos. E, assim, foi um baque, mas, ao mesmo tempo, eu não vou me estressar. Eu não vou me culpar, não vou entrar na deprê por causa disso. Foi um conteúdo perdido de um trabalho de anos? Foi. Mas tudo bem, a gente tem que olhar pra frente, não é? E eu tô aprendendo agora a conciliar a maternidade com o profissional. Eu ainda não estou atualizando o blog, mas ainda é uma vontade muito grande que eu tenho de voltar a abastecer o blog, porque, cara, é minha essência. Eu acho que redes sociais vão e vêm, vocês podem ver o Instagram, que é uma coisa que não sai nunca do auge, mas as redes sociais passam muito pela vida da gente, umas vão, outras voltam, ficam e tal. Então, estou compartilhando aqui com vocês essa vontade muito grande que eu tenho de voltar a produzir pro blog, mas eu tenho certeza que quando eu voltar para lá, não vai ser mais como antes, porque hoje em dia é humanamente impossível uma pessoa só fazer tudo, sabe? Eu preciso ter pessoas que me ajudem e que me agreguem, senão a gente fica maluca, porque produção de conteúdo é muito corrido, você não tem final de semana, não tem folga, não tem nada. Já falei um monte, tem muito mais coisa para falar. Quero comentar com vocês sobre contratos, sobre marcas, coisas mais específicas que vão estar nos próximos vídeos. Inclusive, não percam, minha gente, sério. Acompanhem aqui o canal, se inscrevam aqui para vocês verem os próximos vídeos do especial de 10 anos. Mas o que eu quis com esse vídeo, primeiramente, foi mostrar a minha trajetória para que vocês me conheçam melhor, saibam por onde eu percorri e também mostrar para vocês que o caminho é longo. Muitas vezes ele vai ser longo, vai ser difícil, vão ter obstáculos, mas que você consegue se você tiver determinação, se você tiver conhecimento, estudar e tiver foco, sabe? Eu acho que a internet é enorme, tem espaço para todo mundo, ninguém precisa estar acima de ninguém. Eu acho que você fazer um trabalho legal, um trabalho diferenciado, você consegue colher bons frutos e consegue sim chegar lá onde você quer chegar. Muita gente diz que é sorte, mas não é sorte, é trabalho duro, é trabalho de verdade, com sinceridade, com amor. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma colocação também para fazer. Quero muito saber o que é que tá passando aí na cabecinha de vocês. E é isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.